Olá, meninos. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma aula de Geografia do segundo ano. A gente vai para o capítulo 5, tá? Capítulo 5, a gente vai dar sequência àquele capítulo que a gente falava sobre a ONU, falava sobre a falta de compatibilidade com a ONU com o mundo atual, que a ONU está muito vinculada ao final da Segunda Guerra Mundial. A gente relatou sobre a bipolaridade durante a Guerra Fria, né? Na aula passada a gente falou sobre a nova ordem internacional, né? Como é que está acontecendo, o unimultipolarização do mundo hoje. E sobre essa fragmentação, essa falta de identidade da ONU, a gente vai falar sobre os conflitos étnicos, né? Conflitos étnicos, religiosos no mundo todo, que vão acontecendo graças à falta de unidade, né, da ONU, a falta de que a ONU não está inserida em todos os continentes, né? Não existe uma representatividade em todos os continentes, ela é muito seletiva. E aí a gente pode perceber que no mundo todo hoje, atualmente, a gente está passando por várias guerras civis no planeta Terra. E a gente tem aqui a Síria, né, que é o país que tem o maior índice de refugiados no mundo, né, mais de 6 milhões de refugiados no mundo todo, fugindo de guerras étnicas, religiosas. Na África, né, principalmente a África saariana, que o fundamentalismo islâmico chegou lá e está tendo muitos problemas. E essa crise dessas guerras civis, ela assola mais os países que têm o IDH baixo, né? Então, os países que têm o IDH baixo, eles tendem a ter problemas sociais mais graves, graças aos problemas gerados pela desigualdade social, né? Pela desigualdade de renda, pela falha de educação, pela expectativa de vida ser muito baixa. Então, isso são fatores que levam esses países a entrar em conflitos armados, muitas vezes com muitas mortes, né? Que é o que acontece na Síria, né? E na Somália, na África, no Sudão, na Nigéria, esses países estão em conflitos étnicos muito grandes. Então, após a Guerra Fria, os Estados Unidos, que era a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, aumentaram os conflitos armados no mundo todo, mas não mais pela bipolaridade, mas agora por motivações diversas, como eu acabei de falar. Motivações geradas por questões ideológicas ou religiosas, né, que são o fundamentalismo, principalmente os fundamentalistas. A África e a Ásia são as duas regiões que estão sofrendo mais com esse tipo de ataque terrorista, né? A gente vai falar dois mapas aqui. Esses mapas eles mostram esse mapa de 2017 ele mostra mais ou menos como é que estão as questões de mortes, né? Esse característica mais vermelhinha aqui, ó, apresenta de 2 milhões a 400 mil mortos. Aqui a gente vê o Congo, né, a Somália, o Iraque, aqui a Síria, aqui pequenininha aqui. Nós temos o Afeganistão e esses países da Oceania, né? Então são países que têm problemas sociais graves e acaba morrendo muita gente por conta desses problemas sociais. Se você observar os países que estão gerenciados pela ONU, aqui nós temos que estão no Conselho de Segurança a China, nós temos aqui a Rússia, nós temos aqui a Inglaterra, nós temos aqui a França, Estados Unidos. Então, esses 5 países, né, 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 países, eles não têm problemas sociais porque eles estão totalmente assistidos, né, são países desenvolvidos, mas não tem representatividade da ONU na América Latina, no Caribe e na América do Sul, não tem. Então, nós não temos uma representatividade no Conselho de Segurança. Aqui na África, nós não temos uma presença de representatividade ou um país que represente o povo africano, que lute por eles. O Oriente Médio aqui a gente não tem e a Ásia Meridional também a gente não tem, e assim como a Oceania, países da Oceania. Então a ONU está muito seletiva nesses países vinculados aos ideais da Segunda Guerra Mundial e está totalmente ultrapassado, né? A gente vai olhar aqui, por exemplo, o Índice Global de Paz em 2017. A gente percebe aqui que a Rússia ela não está
essa paz toda, porque o presidente Vladimir Putin ele está reacendendo aquele velho sentimento nacionalista da Segunda Guerra Mundial, né? A questão do pan-eslavismo, a união dos povos eslavos, a anexação da Chechênia e outros povos. Aqui a Rússia ela entrou nesse viés aqui, tá? Mas se vocês perceberem, os países que são chamados de desenvolvidos, eles estão classificados com um nível de paz alto ou muito alto, né? Nós temos aqui o Canadá, a Europa em si, nós temos aqui a Austrália, Nova Zelândia, o Japão. Então, estes países eles estão classificados como uma paz muito alta. E os países com IDH baixo, eles acabam tendo problemas sociais. Então, se a gente perceber sobre aquelas teorias demográficas que a gente viu, a gente vai ver no terceiro ano, a gente percebe que os problemas sociais eles causam conflitos armados, né? E existem vários tipos de conflitos. Nós temos o terrorismo. A gente vai selecionar alguns tipos de conflitos, né? O terrorismo, que ele caracteriza-se por uma prática de quem recorre sistematicamente ao terror, né? à violência para provocar terror. Aqui nós temos um exemplo clássico, né? Que é um soldado do Talibã, que eles são fundamentalistas, né? São islâmicos fundamentalistas, eles seguem à risca o que está escrito no Alcorão e eles não aceitam nenhum outro tipo de presença internacional dentro do seu país. Aqui nós temos um repórter norte-americano que ele vai ser degolado em vídeo, né? E qual a função do vídeo? É causar pânico mesmo, causar terror, causar medo na população, porque aí você desestabiliza seus inimigos com isso, né? Você atrai mais seguidores. Aqui nós temos um atentado de carro-bomba, né? Que destruiu um prédio inteiro. Nós temos um cara que perdeu a família aqui. E a tentativa do terrorista é isso. Nós temos o 11 de setembro aqui, que é o épico 11 de setembro, né? Que foi o que motivou o que nós chamamos de doutrina Bush, né? Que depois desse ataque do 11 de setembro, os Estados Unidos começou a um ataque preventivo, né? A doutrina Bush é isso, é um ataque preventivo, é você atacar antes que seja atacado. É você atacar os países que têm características terroristas ou que estão possivelmente construindo bombas atômicas, né? Mas a gente sabe que as invasões ao Iraque, ao Afeganistão, são muito mais questões petrolíferas, né? Questões de geopolítica, questão estratégica. E a ONU, como sempre, ela nunca vai se manifestar sobre esse tipo de atos, né? Outro tipo de conflito bastante comum são as guerrilhas, né? Que é uma técnica de combate baseada na ocultação, como percebe-se, eles não têm quartéis generais, eles se ocultam dentro da população, eles são caracterizados como um grupo paramilitar, que a gente chama de paramilitar porque eles não são reconhecidos pelo Estado, mas eles são armados, e eles são infiltrados dentro da população e eles trabalham de forma de ocultação extrema, né, para superar os desafios ou principalmente o desfavorecimento militar. Como eles têm um grupo pequeno, então eles usam da ocultação, eles se misturam à população e eles têm o apreço da população para fazer golpes, né? E principalmente esses grupos, eles não aceitam o governo vigente, então eles lutam muito contra esse tipo de governo, né? Então eles fazem ataques surpresas. Então, eles são oriundos, né, são vindos de grupos locais, ou seja, eles são muito próximos da população e eles estabelecem uma relação muito próxima com a população e isso facilita os tipos de ataque surpresa, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, uma guerrilha ela é caracterizada principalmente quando nós temos o Estado, que é o Estado formado através de um sistema formal, que ele tem o seu próprio exército, as suas forças nacionais, e esse Estado está lutando contra um grupo paramilitar, que não é um grupo militar propriamente dito, né? Um grupo de pessoas que são armadas e têm o seu próprio exército e lutam contra o Estado. Então nós temos esse tipo de guerrilha. Eu coloquei alguns exemplos aqui. A Revolução Cubana, né, de Che Guevara e Fidel Castro, eles conseguiram, através de uma guerrilha, aqui a gente vê a presença dele aqui, nós temos aqui o Che Guevara. O Fidel Castro ele estava um pouco mais atrás, eu não sei se ele está nessa foto, mas eles conseguiram revolucionar Cuba, né? Eles conseguiram, através de uma guerrilha, derrubar o governo de
que tinha um alinhamento com os Estados Unidos e implementaram uma ditadura comunista na Cuba, né? Aqui nós temos uma guerrilha vietnamita, aqui nós temos os vietnamitas armados, né, um grupo paramilitar contra o Estado, e uma das mais conhecidas aqui na América do Sul, né, as Farc, né, que é um grupo guerrilheiro da Colômbia. Né. Aqui nós temos o grupo, né, eles estavam no ato entregando as armas para desfazer o grupo. Né. E o terrorismo, ele é um terrorismo que ele pode ser causado por entidades privadas, né? No caso do terrorismo da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, do Talibã, ou o terrorismo ele pode ser justificado pelo próprio Estado, né? Quando o Estado ele consiste num regime de violência instaurado e mantido pelo próprio governo, ou seja, o governo, para manter a ordem, para manter a submissão, para manter o grupo político controlado, ele deliberadamente usa o terror, o medo, o pânico. Tá? A gente pode perceber aqui, eu coloquei algumas imagens aqui de um sistema de pau de arara, né, que era muito usado no regime militar brasileiro. Ou seja, a tortura, eles tinham o DOI-CODE, que era o órgão que era especializado em tortura para chegar até as respostas. A gente vai ver aqui, né, uma imagem de um filme falando aqui do homem que foi amarrado, ele passava dias amarrados assim, ou seja, o próprio Estado causando pânico, né. A gente tem aqui o apartheid na África, aqui está escrito área branca, ou seja, que os negros não poderiam andar em todos os lugares, a sociedade era dividida entre brancos e negros. Então, quando o próprio Estado faz isso, a gente chama de terrorismo de Estado, tá? Quando o Estado ele causa pânico. E isso aconteceu no Estado nazista, né? Adolf Hitler, onde ele assassinou vários judeus, o Mussolini, nós temos também o Stalin. Stalin foi muito cruel, tão cruel quanto os de extrema-direita, ele matou muita gente também e causava pânico nas suas decisões, né? E aí o terrorismo da Al-Qaeda, certo? Que é o movimento do Estado Árabe e a guerra no Afeganistão. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas a gente vai se aprofundar mais na próxima aula, tá? Al-Qaeda é um termo árabe que significa base. Eu gostaria que vocês não misturassem duas coisas. O árabe é uma etnia, tá? Então a etnia é um povo e o islâmico é uma religião. Então você pode ser islâmico e não ser necessariamente árabe, tá? Então, árabe é um povo que é descendente daquele povo que mora no Oriente Médio, né? Então, são árabes. Islâmico é as pessoas que são devotos de Maomé, né? Estudam o Alcorão. Então, a Al-Qaeda foi um grupo, né? Um grupo terrorista, podemos dizer assim, criado em 1988, que ele tinha um seu idealizador, Osama Bin Laden. Está aqui a figura aqui, ó, certo? Então, Osama Bin Laden ele cria, olha como são as coisas do destino. Ele cria o grupo, né, Al-Qaeda, com uma função. Qual era a função? Expulsar os soviéticos. Durante a Guerra Fria, a União Soviética estava tentando invadir o Oriente Médio para conseguir petróleo. E quando os muçulmanos, na verdade, os islâmicos, eles têm muito essa questão de a presença estrangeira importuna, né? Não agrada. E Osama Bin Laden ele não gostava da presença estrangeira no mundo árabe. Então, como ele odiava a presença estrangeira, ele queria expulsar a todo custo os soviéticos de lá. Então, como a gente vivia uma Guerra Fria, olha que interessante. Então, como eles não aceitavam a presença de estrangeiros, eles tiveram a ajuda de países árabes, né? Que Arábia Saudita, outros países árabes vizinhos, o Paquistão, e olha quem ajudou aqui, ó. Olha quem ajudou a Osama Bin Laden a expulsar os soviéticos, Estados Unidos. Só que em uma investida lá muito na frente, os Estados Unidos vai se tornar inimigo deles, né, na guerra, principalmente depois da guerra do Iraque, né? A gente vai entender isso aí depois. Após a expulsão dos soviéticos, a luta pelo poder, existe uma luta pelo poder no Afeganistão, né? O Afeganistão existiu uma luta no poder porque os soviéticos, quando eles foram expulsos, a sucessão do governo no Afeganistão iniciou. E aí nós vamos ter
um grupo, né? Um grupo fundamentalista que eles vão chegar ao poder, que era chamado de Talibã. E o Talibã, que é uma palavra árabe que significa estudante, ele é um grupo que estuda o Alcorão. Eles estudam e, de forma fundamentalista, eles não aceitam a presença de estrangeiros lá. E eles vão então eles vão começar a odiar o Ocidente, né? Por conta de vários outros motivos a gente vai estudar quando a gente estiver falando sobre a criação do Estado de Israel lá na frente, tá? Então Bin Laden e Estados Unidos tornam-se inimigo principalmente a partir da Primeira Guerra do Iraque em 1990. Por quê? Porque as tropas americanas, elas se aliaram à Arábia Saudita, certo? Aliaram a Arábia Saudita contra os princípios da Al-Qaeda. E aí, pessoal, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um grupo extremista contra as intervenções norte-americanas. E durante a Guerra do Golfo, a Arábia Saudita e Estados Unidos foram guerrear contra o Iraque, né, de Saddam Hussein, que fez com que Osama Bin Laden ficasse mais distante ainda dos ideais norte-americanos, tá bom? A gente vai se aprofundar mais isso em outra aula. Eu trouxe um último slide aqui que é para falar sobre a Malala Yousafzai. Yousafzai, isso, Malala Yousafzai. Ela é uma jovem estudante que quando o grupo Talibã chegou ao poder, né, quando o grupo Talibã chegou ao poder, como eles são fundamentalistas, eles são muito conservadores, uma das principais medidas dele foi proibir o estudo de crianças, né, principalmente de meninas. As meninas não poderiam estudar, só os homens. E essa menina, essa Malala, com 11 anos, ela, na frente do computador, ela ela criou um blog, né, um blog que é o Diário de uma Estudante Paquistanesa, lá no Paquistão, e ela começou a denunciar as atrocidades do Talibã. Só que ela usava um nome fake, né? Ela usava umas táticas para que ela não seja descoberta. Ela ocultava o nome dela. E ela denunciava todos os ataques do Talibã no Paquistão, né? E o que é que vai acontecer? Aos 15 anos, quando ela voltava da escola, ela levou 3 tiros, um deles na cabeça, tá? Por quê? Porque eles descobriram, né? Ela foi descoberta quem era ela. O Talibã fez esse ataque terrorista, mas ela sobreviveu. Ela sobreviveu ao ataque, à tentativa de silenciar tudo que ela tinha para mostrar sobre a força de estudar. Ela lia livros, ela gostava de estudar, ela queria se tornar uma mulher independente. Depois desses ataques, ela e a família se mudaram para o Reino Unido e ela, a Malala Yousafzai, ela virou um símbolo, né, pela luta dos direitos da mulher pela educação de crianças, né? Então, em 2013, a gente vai ver que ela vai discursar na Assembleia de Jovens da ONU, tá aqui ela aqui na Assembleia. Ela se recuperando do tiro que ela levou na cabeça, mas ela não chegou a morrer, mas ela se tornou um símbolo contra o fundamentalismo islâmico, né? E contra, a favor das mulheres, né? E em 2013 ela criou a Malala Fund, né? Que é uma ajuda para a educação infantil, tá bom? Então eu criei esse videozinho mais curtinho para vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido o cerne da questão, tá? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e fiquem em paz.